Vamos refletir a palavra de Deus deste dia, deste tempo pascal, que é João capítulo 6, versículo de 1 a 15, também reportar alguns versículos dos Atos dos Apóstolos, que a leitura é capítulo 5, versículo 34 ao 42. O Evangelho de João, capítulo 6, versículo de 1 a 15, nos diz assim: naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão, estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino, com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar. E lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graça e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos, com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que devia vir ao mundo. Mas quando Jesus notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Quero, queridos irmãos, fazer um destaque assim especial sobre essas leituras de hoje, porque tem tantos ensinamentos, assim eu vejo, nos ajuda assim a abrir horizontes para a nossa vida de igreja e povo de Deus, também de cidadãos. Primeiro, Jesus tem uma sensibilidade social sem igual. Ele percebe que o povo está vindo ali e com fome. Nossa, um Deus que pensa na nossa barriga, um Deus, um religioso, um espiritual, que não vai só pregar para a gente salvar nossa alma, mas não, Jesus pensa na barriga do seu povo. Quantas outras vezes também Jesus não fez isso? Alimenta o seu povo. E Filipe intervém, botando um pouco de dificuldade, mas André, cheio de soluções, tantas vezes André apresenta soluções importantes. Qualquer dia desse vamos comentar sobre André. E André vai dizer: olha, aqui tem um menino, que coisa linda. Olha, o Evangelho, a palavra de Deus, ela é muito assim detalhista, para nos ajudar. Depois espiritualizar, socializar, politizar, se é o caso, familiarizar, tanta coisa a gente pode, o Evangelho. Um menino, por que não disse um cidadão, um senhor? É o adulto que se preocupa numa viagem, que pensa o que falta, não é menino que se preocupa. Mas por que diz um menino? É para dizer que, a partir dos pequeninos, dos pobrezinhos, daqueles que não são nada na sociedade, ali tem uma solução. Pode ter uma solução se tiver uma ação
de gratuidade, de bondade. E o menino não quis prender para si aqueles pães, os 5 pães e os 2 peixes. Colocou à disposição. Os pequenos partilhem, que vai ter sobras, que vai ter graça, que vai ter luz, que vai ter cidadania. Na época da ditadura militar, o povo das sebes cantava assim: eu acredito que o mundo será melhor quando o menor que padece acreditar no menor. Lembra do menino? Foi o menino que trouxe aqui os pães e os peixes. Eu acredito que o mundo será melhor quando o menor que padece acreditar no menor. O texto grego desta passagem usa a palavra andres para dizer homens, homens que se sentam. Andres, somente aqueles e aquelas que se sentam para escutar Deus, no caso aqui Jesus Cristo, Deus Filho, o milagre acontece. Os andres, aqueles que são capazes de sentar, sentam lá na grama. O alimento não é jogado. Uma vez eu vi uma pessoa jogando alimento, bombom também para as crianças, essas coisas. Não, entrega na mão. Todo mundo sentado. Sentar significa ter cidadania. Por isso eu disse, o Evangelho é muito cheio de detalhes. Precisaria de mesas, a gente refletir cada linha do Evangelho. É muito rico em detalhes. Queridos irmãos, o milagre acontece nesse Evangelho, mas também quero fazer um outro destaque. O destaque é este, que sobra 12 cestos. Lembra que a igreja, no número dos apóstolos, pelo colégio apostólico, os 12 apóstolos, a igreja unida com Jesus, uma igreja de sobras, que tem milagres, tudo em abundância. A graça está sempre presente na igreja. Estou hermeneutizando, ou seja, atualizando essa palavra para nós. Então guardemos isso no coração e na vida. Vamos agora refletir um pouco a primeira leitura da liturgia de hoje. Os Atos dos Apóstolos, versículo 34 ao 42 do capítulo 5, vai interessante um contexto. Naquele tempo de Jesus, muitos tinham aparecido dizendo: eu sou o enviado, eu sou o mestre, mas não eram. E aí tinham prendido os apóstolos. Mas Gamaliel, um homem de Deus, com a sensibilidade do Espírito Santo, lembrou Teudas e Judas, o Galileu, que tinham se apresentado há tempos atrás como o mestre, como o Messias, mas quando eles morreram, tudo acabaram. Teudas até chegou a juntar 400 homens como seus discípulos, tudo acabou com a morte deles. E aí Gamaliel vai dizer: porém, se esse projeto é de Deus, não vai se acabar. Se for dos homens, vai acabar logo. E se for de Deus, ninguém pode ir contra o projeto de Deus. Que sabedoria! Que sabedoria! Aquilo que é de Deus permanece. O que é projeto puramente humano, pessoal, de autopersonalização, cai por terra, uma hora acaba. Mas o que é de Deus permanece. Aprendamos isto na nossa espiritualidade de hoje, dessas leituras. Concluindo, quero registrar para mim e para todos nós, que podemos muito bem, com a graça de Deus, saber que Ele nos conduz. E o projeto de Deus se faz através de tu, através de mim, através de todos nós. Que Deus vos
lhes abençoe. Amém.